igreja. Vocês podem dar um grande aplauso para o Senhor. Amém. A presença do Senhor, ela é real e palpável nesse lugar. Gente, enquanto eu estava ali, desde ontem o Senhor vinha ministrando ao meu coração, porque quando a gente tem a responsabilidade de trazer algo para a igreja de Cristo. Uma coisa eu aprendi como pregadora do Senhor a esses anos todos que eu venho pregando. Se você não viveu aquela palavra, você ainda vai viver. Então, tudo aquilo que é ministrado ao povo de Deus, antes mesmo é vivido pelo profeta. E eu creio que aqui tem profetas e profetisas do Senhor. Então, eu gostaria que você ficasse com seus ouvidos sensíveis ao Espírito. Que vocês ficassem sensíveis à voz de Deus. Porque foi essa palavra que o Senhor liberou sobre nossas vidas nesta manhã. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Josué 2. Enquanto você abre a Bíblia, você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer que Ele é bom, você pode dizer que Ele é misericordioso. Você pode dizer, obrigada, Jesus, por eu estar aqui nesta manhã, meu Pai. Que quantas pessoas hoje se desceram ali à cova fria, quantas pessoas hoje não têm a oportunidade de estar neste lugar, mas você tem. Você é um privilegiado, amém? Josué 2, eu quero fazer uma rápida oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, quero agradecer ao Senhor pelo Teu poder, pela Tua graça. Senhor, quero agradecer ao Senhor pelo Teu senhorio. Deus, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, Deus, venha ecoar em nossos corações, trazendo, Deus, transformação e mudança de vida, ó Pai. Deus, nos guarda, Deus, não nos deixe desapercebidos, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, ó Deus, todo o espírito contrário à Tua palavra e clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha reinar neste lugar, em nome de Jesus, amém. Todos encontraram? Obrigada, amor. E diz assim a palavra do Senhor: Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti. E entraram na sua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde vieram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Os irmãos podem se assentar. Eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer para os irmãos nesta manhã. E eu disse: Senhor, todas as palavras que eu já levei para a Tua igreja foram palavras que eu senti na carne. Foram palavras que eu vivi. Ou se eu não vivi antes, eu vivi depois. E o Senhor disse: essa palavra que será ministrada, ela não vai impactar só você. Ela precisa transformar o meu povo. Ela precisa transformar o meu povo. Muito se fala sobre fé. Pouco se fala sobre posicionamento. Somente a fé não nos leva ao Pai. Somente a fé não vai fazer com que cheguemos ao céu. Nós precisamos de posicionamento.
Amém? O Senhor vai nos contar a história de uma mulher prostituta que fazia parte do povo inimigo de Deus, que era um povo de Jericó. E aí havia uma sentença sobre Jericó, que ela seria destruída. Nada faria o Senhor mudar de ideia, era uma sentença. Aquela cidade era idólatra e o Senhor iria destruir Jericó. Havia uma sentença sido liberada para aquele povo. Então, Josué envia 2 espias até a Jericó para sitiar e para poder espiar a terra, para poder saber o que acontecia ali, como que funcionava, né, as guerras militares, como que funcionavam os militares dali, como que funcionava o comércio dali, para que, de certa forma, eles alcançassem estratégia para adentrar naquele lugar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que entraram na casa de Raabe, esses 2 espias. A casa de Raabe era a casa de prostituição, ela era uma prostituta. Muitos comerciantes passaram por ali e entravam na casa de Raabe. Era coisa completamente comum isso acontecer. E a Bíblia vai dizer que após eles entrarem à casa de Raabe, o rei fica sabendo que eles estão lá. E aí o que muito me chamou a atenção foi como o rei ficou sabendo que eles estavam lá tão rapidamente. Não era comum que os homens entrassem na casa dela, já que ela era uma prostituta. Mas o que acontece? Estudando um pouco mais a fundo, a cidade estava em completamente terror. A própria Raabe, quando ela vai conversar com os espias, ela deixa isso claro. Estamos em completamente terror. Estamos todos em completo terror, nós estamos aterrorizados, porque nós ficamos sabendo o que vocês fizeram com os reis, nós ficamos sabendo do Mar Vermelho, nós ficamos sabendo das pragas, nós ficamos sabendo de tudo. E o que acontece? Ela escuta tudo, absorve tudo, e Deus é tão maravilhoso que dá a oportunidade dela de viver tudo, porque os espias poderiam entrar em qualquer outro lugar. Eles poderiam ter adentrado a casa de uma mulher mais santa, de uma mulher menos pecadora, mas ele escolheu Raabe, uma prostituta. Sabe por quê? Porque Deus vê em nós coisas que nós nem pensamos que somos. Deus vê em nós coisas que nós olhamos e falamos, meu Deus, eu não sou capaz. E de fato nós não somos. Mas o Senhor, se você está aqui, se o Senhor te deu algo, um direcionamento, é porque Ele viu em você algo que nem você mesmo viu. Ele poderia ter feito de outra maneira, ou se Ele quisesse, Ele nem precisaria de Raabe para que os espias entrassem e saíssem da terra em segurança. O Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. O Senhor não precisava de uma casa para poder esconder os espias. O Senhor é Deus. Mas Ele fez de forma que foi sobrenatural. O Senhor escolheu uma mulher que era uma mulher improvável. Que era uma mulher, digamos, sem caráter. Uma mulher não vista pela sociedade. Mas eu quero te dizer nessa manhã que mesmo que ninguém te vê, Deus te vê. E mesmo que você ache que não há nada de bom em você, e pode ser que não haja mesmo, mas o Senhor vê potencial em você. O Senhor vê em você algo para glorificar o nome dEle e fazer a diferença na nação. E o que chama a atenção é que quando o rei chega, quando o rei manda os soldados até a casa de Raabe, eles falam, ele não chega e pergunta, entrou dois homens na sua casa, e que eles entraram, eles estão aí? Não, eles já chegam afirmando, olha, entraram 2 homens na sua casa, coloca eles para fora, porque eles são espias. E aí eu estava escutando, e aí meditando, e aí lendo, e aí orando, e aí eu comecei a entender, havia uma decisão a ser tomada naquele momento. Uma decisão que custaria a vida de Raabe e toda a sua casa. Raabe tinha 2 caminhos a seguir. Ela poderia entregá-los, porque ela ia ganhar benefícios. Ela seria beneficiada. Ela era uma prostituta conhecida naquele lugar. E historiadores diziam que ela tinha uma casa de prostituição. Ela poderia ser beneficiada, ela, toda a família, ouro, prata. Ou ela poderia experimentar aquilo que ela jamais experimentou. Era um momento de decisão. E às vezes o que bate na minha e na sua porta
é algo que vai exigir de nós posicionamento, decisão de que lado você vai estar. De que lado você vai estar. Não dá para seguir a dois senhores. Porque senão você vai agradar um e vai desagradar outro. E da sua fonte não jorra duas águas. Então, talvez, muitas coisas e circunstâncias que batem à nossa porta, é o Senhor nos chamando para nos posicionar. É o Senhor nos chamando para tomar decisões, que muitas das vezes não é fácil. Sabe por quê, igreja? Porque Raabe, ela só ouviu falar daquilo que o Senhor fizera. Ela nunca tinha presenciado. Passava por ela várias pessoas comerciantes, ali até mesmo para poder ter intimidades com ela. E ali Raabe foi ouvindo o que o Senhor fizera ao seu povo. E o que mais me espanta é que Raabe, ela não tinha certeza de nada. Ela só ficou sabendo o que ia acontecer. Ela não tinha visto, presenciado nada. Mas o que ela ouviu foi o suficiente para gerar em Raabe uma fé inabalável. Mas se ela tivesse somente fé naquilo que Deus faria, ela e a casa dela não teria sido salva. Ah, Paloma, eu tenho fé, mas fé não é suficiente. Cadê o seu posicionamento? Eu tenho fé, Jesus, que o Senhor vai salvar a minha casa. Eu tenho fé que a minha vida será transformada. Mas cadê o seu posicionamento? Diante da sua família, diante da sociedade. Cadê o seu posicionamento? E a Bíblia vai continuar dizendo que Raabe é rápida. E é uma mulher estratégica. O Senhor nos dá estratégia o tempo inteiro. Quem tem intimidade com o Senhor sabe que o Senhor, Ele nos dá estratégias. E é o tempo inteiro. Que quando a gente vai fazer algo, a gente pensa, mas como que eu fiz isso? Como que eu alcancei isso? Saiba que é o Senhor. O Edson está aqui, a gente que trabalha com oficina, né, Edson? A gente faz uma coisa ali, não, eu tenho que fazer aquilo ali, e do nada as coisas fluem. Isso é estratégia dada do céu. Raabe teve uma estratégia. Raabe se posiciona e ela já escolheu que lado ela iria ficar. Lembrando que posicionamentos vai tirar de você, vai tirar de mim também, vamos supor, benefícios. Tirou de Raabe o benefício de ser privilegiada, de receber prata, de receber ouro, mas ela já tinha tomado uma decisão em seu coração. E Raabe coloca-se diante deles e fala, olha, vieram e entraram, porém eles já foram embora. Olha que estratégia. Eles já vieram embora. E ela continua, fala, olha, se vocês correrem, vocês ainda irão alcançá-los. Ela ainda induz o povo, porque se tem uma coisa que uma mulher sabe fazer, é induzir. Sabemos ou não sabemos? Não sabemos, gente? Sabemos. Talvez a mente dos soldados, ora, Raabe, a gente gosta tudo de você, mas nós temos que entrar. Nós temos que olhar a sua casa. Mas Raabe coloca na mente deles assim, eu tenho certeza que se vocês correr, vocês vão alcançar ele. E os homens, gente, oh meu Deus do céu. Você está certa. E a palavra do Senhor vai dizer que eles vão em busca desses espias. Quando os espias estão no telhado de Raabe, cobertos por feixes. Quando eles estão lá cobertos por feixes de linho. Porque o Senhor nos dá estratégia. Se você estiver conectado com Deus, se você estiver ligado, o Senhor vai te dar estratégia. Em situações que você fala, olha, Paulo, eu olhei para aquela situação e falou, já era para mim, para minha casa, para minha família. Fique sensível à voz de Deus, porque o Senhor fala, porque o Senhor se manifesta a nós, amém? E uma coisa que o Senhor disse para mim,
que me chamou muita atenção é que Raabe, o Senhor não precisava de Raabe para salvar os seus espias. Mas Raabe precisava de Deus. E foi por isso que ela o salvou. Foi por isso que ela os ajudou. E a gente precisa tanto de Deus, que é por isso que a gente vai tomar certas posições. Que é por isso que a gente vai sair da mesa dos escarnecedores. Que é por isso que a gente vai sair da mesa onde a presença de Deus não está presente. É por isso que a gente vai se afastar de muita coisa. É por isso que o nosso posicionamento daqui para frente ele vai começar a ser um pouco mais diferente. É porque nós precisamos de Deus. É porque Ele conta com a gente. Amém? Eu vou ler o versículo 6. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram na ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído o que iam após dele. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, e o que fizeste os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. O que me chama a atenção, que os espias em nenhum momento eles vão falar sobre Deus, eles vão dizer quem é Deus. Mas quem reconhece que Deus é uma prostituta. Quem reconhece que Deus é uma mulher improvável, sem valor diante da sociedade. E você que conhece ao Senhor, que você que pode ser considerado naquele tempo como israelita, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido Jesus? Você tem evidenciado Jesus? Você tem falado sobre Ele? Você tem evidenciado Jesus na sua vida? Ou as pessoas olham para você e falam: olha, nem parece que você é um cristão pelo seu comportamento, pela sua fala, pelo seu posicionamento. Como eu acabei de dizer, fé não é suficiente para dizer que somos cristãos e que somos imitadores de Deus. É Raabe que reconhece quem é Deus. Ela é os de fora. Porque os filhos das trevas, eles estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia não cita que eles falam para Raabe quem que era Deus. Mas Raabe, ouvindo todas aquelas coisas que quem veio de fora contou para ela, foi colocando em seu coração: há um Deus em cima do céu e debaixo da terra e sobre a terra. É esse Deus que faz todas essas coisas. Eu quero esse Deus. Nós precisamos querer Deus. E o que chama a atenção é que Raabe, ela não presenciou o mar sendo aberto. Que Raabe, ela não viu os reis dos amorreus sendo mortos. Mas ela creu no Deus poderoso que podia fazer todas as coisas, que podia tirar ela dali, que podia mudar a vida dela. Enquanto os israelitas, que tinham presenciado tudo, que o Senhor tinha os tirado com mão forte do Egito, que tinha visto a coluna de fogo, duvidou de Deus, questionou, murmurou contra o Senhor. Às vezes, igreja, nós estamos olhando para o outro lá fora, só porque ele não está aqui, nós estamos querendo colocar rótulo nas pessoas. Nós estamos querendo fazer o quê? O nome do Senhor muitas vezes ser envergonhados. Eu já presenciei pessoas que se diziam cristãs. Eu falei: meu Deus, que vergonha que está levando para o evangelho. E pessoas que não são cristãos, mas reconhecem que há um Deus em cima do céu e debaixo da terra. A Bíblia fala que é uma nuvem de testemunha que nos cercam. E
nós precisamos, como igreja do Senhor, nos posicionar de forma que as pessoas vejam Cristo em nós. Que as pessoas reconheçam através da nossa vida, que realmente há um Deus no céu e há um Deus sobre a terra. Amém? Agora, pois jura-me, vos peço pelo Senhor, porque vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal por certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que tem. E de que livrareis as vossas vidas da morte. Então aqueles homens respondeu: a nossa vida responderá pela vossa vida, até o ponto de morrer. Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vós não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer. E recolherá em casa contigo a teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele puserem a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela diz: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediram eles e se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Os historiadores falam que o cordão de escarlata ali significava também o sangue de Jesus, né? Quando também os israelitas passaram ali o sangue de Jesus sobre os portais, sobre as portas, né? Sobre os umbrais das portas, para dizer ali, para simbolizar que aquela casa era uma casa que era separada para o Senhor. O que chama a atenção é que ela não pede salvação só para ela. Ela pede salvação para toda a sua casa. Ela não pede salvação só para ela. Ela pede salvação para toda a sua casa. Não queira chegar no céu sozinho. É algo que eu falo com o Senhor: eu não quero chegar no céu sozinho, eu quero alcançar a minha casa. Eu quero alcançar a minha família. Deus, se eu não conseguir alcançar os de fora, mas que eu seja uma mulher de Deus para alcançar os de dentro. Sabe por quê? Porque os de dentro é mais difícil. Gente. Sabe por quê? Porque os de dentro conhecem você como os de fora não conhecem. Os de dentro conhecem o seu posicionamento quando você está fora da igreja. Os de dentro sabem o pai que você é, a mãe que você é, a avó que você é, o esposo e a esposa que você é. Eles sabem aquilo que sai da sua boca quando você está fora da igreja. Eles sabem qual é o seu posicionamento lá fora. E olha, eu quero dizer aqui para as mães, para os pais: o seu filho, ele vai olhar e obedecer mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Há um ditado que diz: faça o que eu falo, não faça. Não existe isso. Não existe isso. Nós temos que andar de acordo com aquilo que dissemos. Se somos de Cristo, andemos como Cristo andou. E o Senhor falava comigo, ministrava em meu coração e dizia: Paloma, é preciso um posicionamento do meu povo. O Senhor nos chama para nos posicionar. Nos posicionar hoje no culto de domingo e na manhã a gente fazer tudo novamente, não. É mudança e comportamento de vida. E toda vez que uma palavra chega a nós, ela chega ao nosso coração, Deus não nos tem mais por inocente. Antes a
gente nunca tivesse ouvido falar dessa palavra. Mas agora que a gente ouviu, Deus não nos tem mais por inocente. Então que a gente venha revisar o nosso comportamento em casa, igreja. Na rua, na faculdade, no trabalho. Quem somos nós lá fora? Quem somos nós? Qual o testemunho que a gente dá? Esses dias, fui fazer a unha numa colega minha, e aí eu saí, fui num negócio que vende ervas, essas coisas, sabe aquela lojinha de vende ervas? E aí eu entrei, mas é automático, paz do Senhor. Eu já sei que eu tenho que dar paz do Senhor. Para os clientes eu dou paz do Senhor. Na faculdade eu estou dando paz do Senhor, porque está enraizado. Tem lugares que não cabe paz do Senhor. Igual se eu estiver num tribunal, eu não posso dar paz do Senhor para o juiz. Então eu já tenho que tirar. Aí eu cheguei automaticamente. Eu falei que Deus abençoe esse lugar. Falei, mas não tinha ninguém na porta e entrei. E aí estou lá, o Senhor me atendeu e tudo. Aí eu fui comentar ele que Deus te abençoe e tudo. E aí eu estou lá no caixa pagando. Deus é minha testemunha. Ele virou para mim e falou assim, moça, de qual igreja que você é? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, uai, será que... Nossa, será que ele me viu em algum lugar? Porque eu falei basta. Aí ele falou, de qual igreja você é? Aí eu falei, eu sou da igreja. Aí fui explicando tudo e tal. E eu fiquei olhando para a cara dele, ele ficou olhando para a minha cara. Aí me deu uma curiosidade de perguntar. Eu falei, não, meu Deus, mas será que eu estou ficando tão doida assim, que eu falei alguma coisa e que dava para perceber que eu era cristã e não... E aí eu fui e mostrei para ele tudo, a igreja, Instagram da igreja. Ele, me dá... Eu falei, me dá seu cartão e tudo, a gente ficou conversando. E aí... na hora que eu estava saindo, ele disse, dava para ver que você era uma mulher cristã. Gente, não tinha nada ali que me... Obviamente que no meu dia a dia, eu não ando no escárnio, mas não tinha nada ali que falava que eu era uma mulher cristã. Mas ele viu Deus em mim, como outras pessoas já viu Deus em mim. Porque você é santa? Não, porque eu procuro buscar a santidade. Eu procuro andar igual a Cristo. É fácil? Não é fácil, mas a gente tem que tentar dia após dia. E mais uma vez eu pergunto para você, qual tem sido o seu posicionamento? E aí entra uma questão bem mais profunda sobre Raabe. Porque Raabe tinha uma missão, agora a salvação não era só para ela, era para toda a casa dela. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você ganha um irmão, um pai, uma mãe, se você estiver na prostituição, se você estiver no pecado? Você vai falar de Deus como para ele, gente? Eu escutei uma vez uma pessoa falando, nessa igreja, falando como a gente estava num retiro de mulheres, e ela falou assim, a sua igreja eu não vou não. Essa igreja suas eu não participo não, que vocês são tão estranhos lá, o comportamento, uma pessoa de fora, uma pessoa que não era cristã. E eu faço uma pergunta para você, quem da sua família você já ganhou verdadeiramente para Deus? Você pode sentar com alguém da sua parentela e falar de Jesus para ela, sem ela apontar o dedo e falar, uai, amiga, uai, amigo, você está realmente falando de Cristo para mim? Te vi falando palavrão ontem. Nós estávamos juntos bebendo cerveja ontem. Nós estávamos juntos falando dos outros ontem. Nós estávamos na prostituição ontem. Você realmente quer falar de Jesus para mim? Que Cristo é esse que você quer me mostrar? Você entra na igreja e sai pior do que entrou, do que saiu. A sua casa é uma constante briga, confusão. Você realmente quer falar de Jesus para mim? Todas as vezes, quando eu comecei no evangelho, a primeira coisa que eu comecei no evangelho muito nova, com 3 anos, mas eu fiquei adolescente e me afastei. Mas quando eu fui crescendo e amadurecendo em Deus, eu fui querendo trazer toda a minha família para viver aquilo que eu vivia. E eu lembro que o meu comportamento de adolescente ainda não era comportamento de uma mulher, de uma adolescente 100% de Deus. Eu lembro que eu falava para meus irmãos, para minha mãe, entrava aqui e saía aqui. Eu falava, nossa, mas só eu. É a forma que eles estão vendo Cristo em mim. Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, eu fui adquirindo experiências com o Senhor. Eu fui adquirindo mais fé, sabe? Mas eu fui adquirindo posicionamento. Eu disse, eles falaram, vou na sua casa te visitar. Eu falava, pois venham, vocês serão abraçados.
nós vamos comer, nós vamos rir, nós vamos brincar, mas na minha casa não entra bebida, não entra cigarro. É uma vida que eu escolhi para mim. É um posicionamento que bateu na minha porta, eu tive que escolher. Eu tive que fazer uma escolha. Ah, não vamos te visitar porque... Eu falei, não é toda vez que vocês vão vir aqui que vai ter um culto para recebê-los. Não é assim que acontece. Mas tem coisas na minha casa que eu não compactuo. Porque eu quero viver como Cristo. Porque quando eu sentar na mesa com vocês, vocês não vão falar, mas o quê? Mas você bebe, Paloma. Mas você fala palavrão. Mas a vida que você anda, você e seu marido quebra o pau todo dia. A vida que você anda não condiz com aquilo que você está querendo dizer para nós. E aí eu fui amadurecendo na fé, amadurecendo na fé, amadurecendo na fé. E eu lembro que eu recebi uma visita de alguém da minha família, da minha mãe. E ela disse para mim, eu lembro até hoje, ela falou assim, olha, vou te visitar e aí eu vou assar uma carne e aí nós vamos beber. O povo lá vai beber. Eu falei, mãe, deixa eu falar com a senhora. Quando eu vou na casa da senhora, a senhora não para de beber porque eu estou lá. E não tem como eu fazer isso. É sua casa, é sua liberdade. E eu respeito a senhora por isso. Mas eu vou fazer o seguinte, vocês comem, bebem, aqui em casa, churrasco, suco, refrigerante. Quando vocês quiserem beber, vocês vão para a casa de vocês, porque eu fiz uma aliança com Deus. Não foi com a senhora, foi com Deus. E eu disse ao Senhor que eu não beberia, eu disse ao Senhor que eu não fumaria, eu disse ao Senhor que eu não me prostituiria, eu fiz uma aliança com Deus. Então, se a senhora trazer para dentro da minha casa bebida, se a senhora trazer para dentro da minha casa cigarro, essas companhias que a senhora anda, não vai ser legal de conversar com a minha mãe. Todas as vezes que vem um parente meu me visitar, quando eu estava em Minas, eles sabiam que a minha casa, se eles fossem na minha casa, era suco, refrigerante, comida, churrasco e Deus. Porque o meu posicionamento não muda porque eu estou em um lugar diferente. Raabe, ela estava em um lugar diferente, mas o posicionamento dela era de alguém que queria Cristo. Nós temos que andar como alguém que quer Cristo de manhã, de tarde e de noite. Em nome de Jesus, amém? E a história é longa, mas a história vai dizer o quê? Que foi se passando os dias, os espias foram embora. E eu imagino no coração daquela mulher, pastor Damião, imagina ela contando o dia para que aquele povo tomasse aquela cidade e ela fosse viver uma vida nova. Eu quero te dizer, eu quero liberar uma palavra para você nesta manhã. Pode ser que você não esteja vivendo a vida que você ainda quer. Pode ser que ainda não chegou o tempo de você caminhar conforme você quer. Mas se você tiver expectativa, se você estiver esperando uma libertação, uma cura, uma salvação em Deus, ela virá. Se você estiver posicionado de forma a receber aquilo que o Senhor te prometeu, e o que Ele te prometeu? Eu não te deixarei só. Eu enviarei um consolador para estar contigo todos os dias, até a consumação do século. Pode ser que agora a sua vida não esteja conforme você quer e conforme seja do agrado de Deus. Mas se Deus te entregou essa palavra nessa manhã, te pedindo, se posiciona, usa a fé, mas usa o posicionamento, creia que vai acontecer e espere nisso. Espere firme nisso. Pode ser que agora você bebe, você fuma, você se prostitua, você faça coisas que não agradam ao Senhor. Mas o Senhor hoje, domingo, liberou uma palavra sobre você. Que Ele vai entrar e que Ele vai libertar e que Ele vai salvar toda a sua casa, toda a sua família através de você. Espere nisso de forma que você vai receber. Vamos esperar todos os dias, igreja, que o Senhor vai voltar para nos buscar. Vamos tentar consertar os nossos caminhos dia após dia. Ninguém aqui é santo. Nós não somos santos, nem aqui nós não estávamos mais.
mas é de glória em glória, todos os dias, até a estatura do varão perfeito. O que nós não podemos é parar. O que nós não podemos é continuar entrando nas águas e molhando apenas os artelhos mais. Nós já estamos longe demais. Estava conversando com meu marido, eu falei: Felipe, eu já fui longe demais para voltar para trás. Eu já mergulhei, eu já experimentei, Felipe. Eu não posso olhar para trás. Eu não tenho essa opção de olhar para trás. Nós não temos opção mais de olhar para trás, igreja. Você já experimentou, provar e ver de que o Senhor é bom. Se você sabe que o Senhor é bom, é porque você provou. Antes a gente conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje os nossos olhos veem a Deus. Hoje nós sentimos a presença dEle. E a Nayara estava conversando ali, eu falei assim: coloca um fundinho para me pregar, porque eu não gosto de pregar no seco. Ela falou: por quê? A palavra vai doer. Eu falei: Nayara, está doendo em mim. Porque eu chorei tanto quando o Senhor falou comigo, e metade disso que eu estou falando, o Senhor falou para mim que eu preciso mudar. Mas o meu posicionamento ele já estava mudando há umas 2 semanas atrás. Que eu falei com o Senhor que eu não queria continuar da forma que eu estava. Que eu falei com o Senhor que eu queria mudar. Porque eu não sou perfeita. Mas tem coisas que eu preciso mudar. E a palavra do Senhor vai dizer que Raabe ouviu os passos do povo naquela cidade. Porque vai chegar essa hora, tá? Que os céus vão se abrir. Que nós vamos ouvir as trombetas tocar se nós estivermos sobre essa terra. E se o fio de escarlata estiver na nossa janela simbolizando, nós servimos a Deus, nós vamos estar com Ele. Qual que tem sido o sinal que você tem colocado na sua casa, que o Senhor pode levar você à sua casa? O que tem feito agora uma pessoa olhar, passar por dentro da sua casa, assim, falando: não, vou passar ali agora na casa da Paloma, eu vou ver o que tem ali que simboliza que ela é uma mulher de Deus. O que tem lá na sua casa que simboliza que o Senhor pode passar, pode levar toda a sua família e toda a sua parentela? Porque os muros de Jericó caíram, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. O fio de escarlata na janela simbolizava: eu escolho Deus. Eu já havia escolhido Deus quando eu escutei todas as maravilhas sobre Ele. Eu já havia escolhido o Senhor. Eu havia escolhido esse Deus quando eu soube das pragas no Egito, quando eu soube do Mar Vermelho. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Sabendo de tudo que o Senhor faz e fez e continua fazendo por nós, qual que é o seu posicionamento hoje diante de Deus? Porque algumas coisas o Senhor já falou no meu coração, aquilo que eu preciso mudar lá na minha casa. Algumas coisas, enquanto eu ministro, o Senhor diz: Paloma, não tá bom. E eu quero dizer para vocês nesta madrugada, quando foi nesta madrugada, o Felipe não tá, o Felipe foi para Uberlândia, o Espírito Santo falou assim: não é hora de dormir. E eu falava: Deus, como assim não é hora de dormir? E todas as vezes que eu vou pregar, eu fico em paz. Eu fico em paz. Eu vou ler a palavra, vai fluir o que o Senhor quer que aconteça. E nada, ontem de noite eu mandei uma mensagem para ele e falei: Felipe, não estou entendendo nada. E ele me liberou uma palavra, ele falou: Paloma, amanhã vai fluir. Amanhã Deus vai falar com você. E na hora que eu estava dormindo, o Espírito Santo, eu levantei não sei quantas vezes, o Espírito Santo falou: não é hora de dormir. É hora de ouvir as palavras que eu tenho para você e para aquela igreja. Então, se o Senhor liberou essa palavra para você, ela é para você. Ai, meu irmão tinha que ouvir. Meu pai, não é para você, é para nós. O Senhor separou esse momento para nós.